O que é que hoje te motiva, irmão? Minha família. Todo homem que tem uma família sólida, ele consegue superar qualquer obstáculo. Por mais que o mundo tenha evoluído, tenha mudado, não perca a esperança no ser humano e não perca a esperança no bem. O bem sempre vai prevalecer e sempre vai vencer. O mal, ele pode te trazer algum prazer, né? Material, viver aquele momento, mas um dia a vida vai cobrar. E o bem vai sempre te trazer de volta aquilo que você plantou. Você vai ficar ali na CLT, ter aquela segurança, ou você vai arriscar um sonho? Eu aprendi com um amigo meu lá atrás que quando você vai dormir com uma ideia e acorda com ela, está na hora de botar em prática. Fui dormir pensando e quando acordei disse, não, eu quero empreender e eu não vou abrir mão disso. No mesmo dia eu levei a carteira para emprego, não queriam que eu saísse, eu dei 30 dias, eu nunca fui deixar nada pelo meio do caminho, para eles arrumarem uma pessoa e se ele não arrumasse 30 dias eu não ficaria mais. E aí saí e nunca mais voltei para trabalhar para ninguém. É que eu tomei a decisão certa, porque a partir do momento que eu abri mão da CLT e fui correr atrás do meu sonho, mesmo com as dificuldades que eu passei, com as empresas que não deram certo, eu sempre fui mais feliz. Brinco que empreender é pular num abismo todo escuro e que lá é o jardim do Éden. Empreender tem disso. Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um episódio do podcast Advogar Empreender. Estamos no terceiro episódio da nossa saga de coisas boas, de conteúdos bons e de histórias extraordinárias. Tivemos aí um período de descanso sabático, que esse que vos fala ficou aí alguns dias fora. Foi fazer, como muita gente viu aí, eu acho que no primeiro ou segundo episódio, o Caminho de Santiago de Compostela, que virou uma Eurotrip, enfim. E depois foquei para o primeiro desafio pós-retorno, que era a prova de triatlon, que foi ontem, né? Estamos gravando numa segunda e a prova foi ontem no domingo. Então, por isso também esse ato de tempo aí entre um episódio e outro. Mas hoje a gente vem com um episódio muito especial, um episódio que a gente não só vai falar de coisas profissionais, eu acho que tem duas formas de aprender na vida, né? Quando a gente ouve as histórias dos outros, as experiências e a gente viver de fato essas experiências. Então é muito bom quando a gente encontra pessoas boas que têm uma história muito boa para poder compartilhar com todos vocês. E hoje eu digo que sempre meus convidados são amigos, são pessoas próximas, mas hoje é uma pessoa mais próxima ainda e é uma pessoa que eu tenho um carinho, um afeto muito bom. É a sorte, como eu vivo brincando, a sorte deve ter se arrependido em algum momento de ter feito nos conhecermos, né? Mas é um cara que traz uma experiência, uma história maravilhosa. É um cara do interior, eu gosto de gente do interior que tem muita história para contar e fala de família, fala de trabalho com uma leveza muito boa. E com certeza esse episódio vai ficar marcado nos nossos corações e para quem está assistindo também. Hoje eu convido meu amigo, meu irmão, Marinaldo Luiz. Amigo, seja bem-vindo. Aqui é sua casa, a gente vai conversar um pouco para você dizer um pouco da sua história. Eu já sei, mas gostaria que você compartilhasse também com quem está nos assistindo. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Queria, a princípio, agradecer, né, irmão, pela consideração, a parceria que a gente tem hoje, graças a Papai do Céu que nos colocou aí no caminho do outro. E espero contribuir aí com todos, com a minha história, que é uma história de um rapaz bem-vindo do interior, né? Um rapaz simples, de família humilde, mas que pode dizer que venceu na vida depois de tantas dificuldades. Coisa boa, coisa boa. Antes da gente começar, a gente estava conversando ali um pouco, ele me perguntou, irmão, o que é que tu vai perguntar? O que é que eu falo e tal? Eu disse, irmão, essa conversa aqui é aquela conversa do almoço, que a gente às vezes almoça, se encontra. E um dos meus primeiros encontros pós-retorno ao Brasil foi almoçar com ele. E aí a conversa flui que quando a gente olha para horas, paz, vamos embora, senão a gente não trabalha não. Então, vamos começar. Irmão, fica à vontade, aqui é um lugar, que é sua casa. É como se você estivesse sentado Ao na seu sua lado eu mesa. sempre estou à vontade. Irmão, quem é Marinaldo Luiz Medeiros de Marinaldo, Andrade? que é sempre difícil falar da gente próprio, né? Não é fácil você falar de si.
Mas Marinaldo é, como eu falei, uma pessoa simples, vindo do interior, né? Nasci em 1970, na cidade de Goiânia, filho de... Fique à vontade. Eu até deixei ali É, um lencinho ele preparado, preparou aí, né? reservado ali, porque se a gente Porque se emocionar, tá quando eu tranquilo. vou falar de mim, que vou falar da minha história, é inevitável falar dos meus pais, né? Pessoas simples, humildes, batalhadoras, mas e tiveram uma história de vida e passaram para mim coisas que não têm preço, né? O que é a dignidade, respeito ao próximo, o que é ser honesto, o que é respeitar para ser respeitado, né? Nunca ter vergonha de dizer de onde veio, quem foi, quem é a sua família. Então, como eu falei, é uma família muito simples, muito humilde. Meu pai, eletricista de usina, minha mãe, vendedora ambulante, que a gente chama no interior de prestanista, né? E com muitas dificuldades, eles conseguiram formar uma família. Minha mãe teve 7 filhos, mas na época a dificuldade muito grande, só conseguiu se criar 4. Eu sou o mais velho de todos. E a gente teve uma vida muito difícil, porque meus pais adoeceram muito jovem e morreram muito cedo. Meu pai adoeceu, eu tinha 15 anos de idade, ele estava com 37. 3 anos após ele faleceu, com 40 anos de idade. E eu tive que assumir, junto com minha mãe, a formação e terminar de criar os meus irmãos, né? Principalmente minha irmã mais nova, que ficou muito jovem. E 6 anos depois, perdi também a minha mãe com 46 anos. E a partir daí eu passei a me dedicar a concluir. Foi um pedido da minha mãe para poder formar meus irmãos, para que eles se casassem, construíssem uma família e fossem cidadão de bem. E com muito trabalho, muita perseverança e fé em Deus, e no ensinamento deles eu consegui, tive sucesso com isso. Qual a primeira coisa que vem na cabeça quando você lembra da sua infância, irmão? As dificuldades foram muitas, muitas, Qual a muitas. cidade que tu nasceu? Goiânia. Goiânia. Goiânia é. Goiânia hoje ela pode dizer que é desenvolvida, mas na minha época era uma cidade já de interior, um pouco atrasada. Dependia apenas da cana-de-açúcar e de 2 fábricas que tinha. A dificuldade era bem maior, desemprego. Quais foram as dificuldades assim que você hoje você olha para trás e pensa assim, caramba, como é que eu consegui passar por isso? Irmão, a gente não passou fome, né? A gente passou porque minha mãe era muito criativa, mas a gente passou muita dificuldade até para se alimentar. Praticamente não tinha o que comer. A gente, no café da manhã, era uma xícara de café, um pão, e à noite a mesma coisa. Durante o dia ainda tinha um almoço com feijão, alguma coisa que dava para dar mais substância, mas era difícil, porque se você quisesse comer 2 pães, não podia, porque só tinha um para cada um. A gente tinha uma dificuldade muito grande financeira, meus pais. Quando meu pai normalmente estava trabalhando em usina, aí passavam, chamavam da Moai, 6 meses, depois saía, ficava desempregado, a gente ficava dependendo das prestações que minha mãe vendia para poder sustentar uma casa, porque nós éramos em 4. Minha mãe, que tinha 1,50 m, eu digo que o coração dela era maior do que ela. Ela ainda adotou 2 sobrinhos para poder criar, porque a família ainda tinha mais dificuldade que a gente. Então éramos 6, mais meu pai e minha mãe, e ela ainda cuidava da mãe dela, que vivia conosco também. Então eram 9 pessoas para comer dentro de uma casa onde não tinha nem de onde tirar. Das lembranças, tirando esses problemas das lembranças boas que você tem da sua Agora, infância. pô, eu tive uma infância que pouco a gente vê hoje, né?
Eu tinha liberdade de brincar, de jogar bola, de brincar. No interior a gente tinha brincadeira de peão, de espeto, de tomar banho de rio escondido. Apanhei várias vezes por conta disso. Mas que foi uma infância que a gente viveu de verdade. Não existia celular, telefone fixo, olhe lá na casa de um vizinho que tinha alguma coisa a mais. Então isso aí eu posso dizer que eu tive uma infância de verdade. E isso marcou muito para mim, essa pessoa. Se pudesse, claro, era muito jovem, mas se pudesse fazer algo de diferente, o que é que você pensa? Se é que você pensa nisso? Algo de diferente, acho que não. Ainda na infância, não. Acho que faria tudo, porque, como eu disse, como meus pais adoeceram muito jovem, eu comecei a ter responsabilidade muito jovem, eu tive que tomar muitas atitudes que acho que, no fundo, foi assertiva, porque eu não tinha muito direito de errar, apesar de ser jovem. Eu tinha que ser assertivo para poder conseguir dar conta de uma responsabilidade que não estava preparada para ela. Entendi. Ô, irmão, e como era a instrução naquela época a nível de escola? Tinha acesso? Como é que vocês, depois que seu Luiz faleceu, como é que vocês se comportaram no sentido de educação, de escola? Como era isso? A gente sempre estudamos em escola pública. E tendo escola pública, Goiânia tinha as escolas públicas estadual, municipal e até o ensino médio, né? Eu fiquei por ali na escola pública. Depois eu consegui uma bolsa numa escola técnica particular, que tinha de técnico em contabilidade. Eu consegui, na verdade, o ensino fundamental e consegui concluir o ensino médio, né? E na época a gente chamava como segundo grau, Segundo, segundo grau científico ainda, né? científico. Aí eu consegui, com muito esforço. Apesar de toda a dificuldade, eu nunca parei de estudar, até onde deu, né? Depois eu tive que parar, não deu para dar continuidade, porque eu tinha que trabalhar para poder me sustentar e ajudar a minha família a sobreviver. Então não tinha muito como avançar. E a maioria do tempo foi escola pública. E meus irmãos, a mesma condição. E quando é que tu sai de Goiânia para o mundo? Eu tentei algumas vezes, ainda jovem, com 18 anos, assim que perdi meu pai, eu vim para a capital tentar a sorte, mas minha mãe ela tinha um apego muito grande e dependia muito da minha ajuda para trabalhar junto com ela e manter os meus irmãos. Aí eu tive que voltar para Goiânia. Tive que voltar, mas aí já voltei, consegui um emprego lá e fui trabalhar para ajudar minha mãe a sustentar a casa, os irmãos, a família. A partir desse emprego, eu casei, né? Fui casado no interior, fui morar numa cidade vizinha chamada Condado. Tive um filho, que vai completar 30 anos. É uma bênção de Deus na minha vida. E o casamento, primeiro, infelizmente, não deu certo. Eu acho que foi mais por necessidade na época, né? Muito jovem também, 25 anos. E tive que separar. E nessa ocasião, a empresa tinha uma matriz que ficava em Abreu Lima. E eu fui transferido para a matriz, para ser gerente da matriz, isso em 1998, e a partir daí não voltei mais. Foi de Abreu Lima Para cá, para para cá, Recife, né? para Recife. E como foi a reação da tua mãe quando disse assim, ó, Não, nesta ocasião, quando eu vim, minha mãe já tinha falecido. ah, tá. Ela faleceu em 94 e eu vim em 98. Eu continuei trabalhando lá, que era uma filial dessa empresa, era uma empresa distribuidora de bebidas, e eu continuei lá em Goiânia, que tinha filial, a filial fechou e me transferiram para a matriz, que ficava em Abreu Lima, que eu vim gerenciar na matriz. A partir daí eu não voltei mais, porque já tinha perdido minha mãe, meu pai, meus irmãos já estavam se encaminhando,
Aí eu vim e continuei por aqui tentando a sorte, né? Pra... Ele vai explicar, mas essa é a parte que eu sempre brinco quando eu vou falar sobre direito e sobre empresa e sobre sociedade, que é quando a gente conhece a nossa esposa, né? Eu queria que você, com certeza ela vai assistir isso aqui, é uma pessoa muito querida por nós, especialmente pelo filho do meio, o Danielzinho, apaixonado pela esposa do Marinaldo. E eu queria que você contasse a história da quando você era gerente lá da distribuidora, que ela passava para ir para a escola, que essa história é É, linda, é maravilhosa. essa, a minha atual esposa hoje, né? Eu digo que foi uma bênção de Deus na minha vida. Deus colocou. Mas nós começamos, ela foi trabalhar lá em Abreu Lima e na mesma rua que ficava a distribuidora, ela passava lá para ir para a escola, novinha, com 16 anos. E ali eu achei aquela menina bonita e pedi aos vigilantes para ficar olhando ela passar, né? Quando ela viesse para ir para a escola, me avisasse, para que eu pudesse Pelo descer menos e conhecer, né? conhecer, né? E quando ela veio, eu descia e já tinha conhecido ela através de uma amiga, trabalhava conosco, telefonista. Aí eu ofereci uma carona para a escola, para deixar ela, dizendo que estava largando, ela não sabia que eu era gerente da empresa, e fui, deixei ela na escola e voltei para o trabalho. No outro dia, aí novamente, aí no outro dia, em vez de ir para a escola, sempre podia faltar um dia para a gente ir no shopping, que eu estou precisando comprar. Naquela época já tinha shopping, já tinha, Foi né? o Shopping Recife, aí a gente poderia ir e tal. Ela aceitou. Depois desse convite, aí não teve mais jeito. É, tem mais jeito. Começamos a namorar, ela tinha 16 anos apenas, eu estava com 28 na época. E essa diferença de idade, e começou o comentário na própria empresa, na rua, e ali eu fiquei preocupado, né, por causa da pouca idade dela, a família, a mãe. Aí resolvemos terminar. Só que aí a gente já tinha se apaixonado. Aí não dava mais. Aí foi. Aí já era Não tarde, né? teve mais volta. Aí resolvemos voltar, mas aí eu disse a ela que só aceitava se fosse consentimento da mãe. Fui lá conversar com a mãe dela. Eu já estava em fase de separação. A mãe dela ficou meio assim por causa da idade dela, o fato de eu estar me separando recentemente. Mas como ela disse à mãe que estava apaixonada, aí não teve jeito. Ela aceitou e já se vai 27 anos. Coisa boa. E desse relacionamento nasceu uma florzinha, né? Desse relacionamento nasceu a nossa Mariana, que é minha segunda filha, né, que é com ela. O Mário, que é com a primeira, que é, Mariana. como eu disse, uma bênção que Deus me deu, colocou na minha vida. A Mariana, que é a nossa princesa mais jovem, que vai completar agora 21 anos, que nos enche de orgulho por ser uma menina muito estudiosa, muito aplicada e responsável. Irmão, tu saiu de Goiânia fisicamente, mas o que é que tu, mesmo vindo pra capital, mesmo saindo aí pra se arvorar, o que é que de Goiânia não saiu do peito? Goiânia, eu acho que é uma paixão eterna. Eu amo minha cidade, minha terra. E tenho lá, né? Meus irmãos, eles permaneceram lá. Só minha irmã, que acabou me acompanhando, vive aqui na região metropolitana junto comigo. Mas meus irmãos permanecem lá na mesma casa que foi dos meus pais. Eu consegui lá dar uma arrumada para ficar uma casa para cada um. E eles vivem lá até hoje. São mais de 40 anos. E sou apaixonado pela minha terra de coração. Eu saí de Goiânia, mas Goiânia nunca saiu do meu Sai de coração, você. não. Coisa boa. Sempre que tem oportunidade, aí eu tô lá, ou na praia, ou na própria cidade centro. Mas estou apaixonado pela minha cidade. Um dos temas que eu gosto muito de falar, além da questão do casamento, que um dia eu vou falar sobre isso, gravado para deixar aí salvo, é falar dos filhos, né? E aí, qual foi a sensação pós-nascimento, tanto de Mariana quanto do Mário? O que é que mudou no Marinaldo? O que é que o Marinaldo era que se transformou? O que mudou nisso? Como eu falei, Mário, quando nasceu, ainda estava muito jovem. Não tinha
apesar de toda a dificuldade que eu já tinha passado, a gente não tem aquele senso de responsabilidade do que é ser pai, né? Aí você vai aprendendo com o tempo. E trabalhava muito, eu trabalhava praticamente domingo a domingo, não tinha muito tempo para dedicar ao meu filho. É uma das coisas que eu me cobro muito por isso. Mas aí quando veio a gravidez de Mariana, mas consegui dar conta do mercado enquanto pai, de assistência. Hoje a gente tem uma relação fantástica, mas se eu pudesse voltar ao tempo, seria mais presente. Não que eu não quisesse estar presente, porque realmente na ocasião não tinha a mínima condição. Mas se eu pudesse voltar ao tempo, eu acho que eu tinha deixado algumas coisas para ser mais presente na infância do meu filho. E quando Mariana veio, quando o Leninha descobriu que estava grávida, aí era outra realidade. Já estava com idade mais maduro, já me cobrava muito por não ter sido tão presente na infância de Mário, e aí foi tudo bem mais diferente. Eu consegui ser mais presente, consegui acompanhar mais toda a trajetória de Mariana. Foi diferente, mas a sensação, tanto de um quanto do outro, é de você saber que sua história, né, vai ter uma continuidade. Você vai ter alguém ali para dar continuidade quando você não estiver mais por aqui. E o senso de responsabilidade que você traz quando você é pai. Hoje o Verdade. Mário vai completar 30, agora em junho, se Deus quiser, 30 anos. Mariana vai completar 21. Mas eu ainda os vejo como criança, como se fosse É, no dia que eles nasceram. essa é a A gente sensação sempre tem mesmo. a sensação de que são nossas crianças, né? A gente não consegue ver ele como adulto. Nenhum nem o outro. Ô, irmão, quais são os dois episódios de cada um deles, assim, quando foram crescendo, que foram entendendo quem era Marinaldo? Tem tem algum episódio, assim, que você lembre, que lhe recorde, assim, de épocas boas? Tem vários. Tanto um quanto o outro foi quando eles chegaram para mim e disseram que tinham muito orgulho do pai e da minha história, do meu caráter. Então, quando eu escutei isso, tanto do meu filho quanto da minha filha, eu me senti realizado. É você ter a sensação de dever cumprido, que você conseguiu transmitir para os seus filhos aquilo que você acredita na vida e aquilo que você sonha como ser humano. E uma das coisas que me marca muito em relação aos dois é que eu consegui passar para eles absorveram bem isso, mas de verdade é que dinheiro não é tudo. Ele é necessário, mas não é tudo. E que caráter, dignidade não tem preço. E isso, quando eles dizem isso para mim, uma das cartas que minha filha me escreveu no Dia dos Pais, que eles sempre, né, Dia dos Pais fazem aquelas declarações de amor, e minha filha colocou lá que, né, tinha muito orgulho do pai, que o pai tinha ensinado a ela, e dinheiro não é tudo na vida, e que você pode ser feliz mesmo com pouco. Então, isso me mexeu muito comigo. E os dois têm a mesma percepção, têm o mesmo pensamento. Isso me enche de orgulho em relação Que bom, tanto velho. um quanto o outro. Como é bom ouvir essas histórias. A gente lida com tanta gente, né? Ouve tanta coisa. É, E às vezes falta muito isso, a liga familiar, né? A convivência com os filhos, a convivência com os pais. E eu te perguntei isso porque quando a gente se conheceu, um dos primeiros assuntos que a gente conversou era sobre família, né? E você é uma das pessoas que me remete muito ao meu pai. Meu pai veio do interior, inclusive eu já fiz uns 3 convites aqui para ele comparecer. Minha meta 2026 é trazê-lo, que eu acho que o podcast vai demorar umas 2 horas. Tem muita coisa, muita coisa. E com certeza vai inspirar muita gente. E um dos temas que a gente conversava naquela época era sobre família, né? Inclusive, pessoal, deixa eu só fazer um apontamento aqui. A gente não se conhecia pessoalmente, né? E
Também você se com essa ouvia. história. Não, eu tenho que contar porque as pessoas precisam saber. A gente sabia que um ou outro existia em virtude de um amigo em comum que dizia a ele, e aí ele pode confirmar, né? Vai ser um constrangimento na minha frente, mas dizia assim, rapaz, ó, tu precisa conhecer o gordinho, né? Na época Que que agora é tinha uns ex-gordinho, palos né? aqui, né? Tava pesando em arroba. É. E Mas agora é aí, ex-gordinho. e aí ele dizia, rapaz, você precisa conhecer o gordinho, o gordinho, o gordinho. Eu disse, rapaz, tem um tempo pra conhecer esse cara não, pô, esses advogados, sei o que, tal, 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 tal. E aí, eu brinco hoje, porque ele resistiu muito a essa paquera, né? Paquera profissional que virou uma grande amizade, mas é uma demonstração da questão do destino, né? O destino ele traça umas linhas que se cruzam, né? E a gente nunca sabe o que é que vai ter amanhã, né? A gente sempre Verdade. se planeja, pensa, né? Quer, deseja, mas o destino, ele tem esse charme, esse mistério de fazer com que pessoas se encontrem e criem uma sinergia, um vínculo, não só social, mas familiar. E hoje eu digo com muita tranquilidade, com muito amor no coração, que você foi uma das aquisições familiares que nós tivemos nos últimos anos que vale a pena você ter. Fico E feliz ao quando ouvir. nossos filhos, né? Quando nossos filhos falam sobre nossos amigos adultos, é que a gente vê que não só cativou os pais, como cativou os filhos. Então, essa é a demonstração inequívoca de quanto a pessoa significa no seio familiar. Então, feito esse apontamento aqui para não deixar despercebido, né? Em que meu amigo, meu entrevistado de hoje resistiu a me conhecer, mas hoje em dia, graças a Deus, a Mas gente não tem foi bem uma. assim. Irmão, quando. Voltando aqui para trabalho, quando tu tá na distribuidora, tu passou quantos anos lá? Foram 10 anos. Como gerente? Não, eu comecei. Eu falo muito sobre isso com a minha família, os meus irmãos. O quanto é difícil, né? Por exemplo, hoje, que muitas vezes você é julgado, devido até o que a gente exerce hoje, as nossas atividades, sem que as pessoas sequer conheçam a sua história, né? O seu passado, né? Isso que você está fazendo aqui, de onde você veio, né? O que você fez na vida, como é que você chegou até aqui. E eu iniciei nessa distribuidora, eu tinha 23 anos, exatamente em 1993. Eu tenho tudo isso muito guardado na minha memória, porque foi uma, uma fase da minha vida que foi muito importante para meu crescimento, tanto profissional quanto como pessoa, né? Na empresa eu aprendi muito. Foram 10 anos que eu digo que foi uma faculdade que eu fiz, com pós-graduação e tudo. Eu comecei como conferente, na ocasião, e com 26 anos eu passei para carteira fiscal, depois fui para encarregado de expedição, e daí eu fui transferido quando houve uma mudança na empresa, fecharam algumas filiais e estava se fazendo uma cotação para trazer um novo gerente para a matriz em Abreu Lima. E eu fui indicado por outros gerentes que trabalharam comigo para assumir esse desafio que era o posto na parte de expedição, mas de maior responsabilidade e mais complexo que tinha. Houve uma resistência no início da diretoria, depois eles acataram e foi lançado o desafio. Eu tive que vir na época, deixei filho pequeno, mulher lá, que eu precisava do trabalho. Aceitei o desafio. Depois eu consegui trazer na época a esposa com o filho, mas não se adaptou, ela voltou e eu fiquei aqui praticamente só e um desafio enorme. Mas consegui dar conta e fiquei na empresa até 2003. Eu cheguei em 98, em Abreu Lima, fiquei até 2003, ou seja, 5 anos como gerente geral da distribuição da empresa. Era uma responsabilidade imensa. Era um cargo de muita, mas muita responsabilidade.
Eu era responsável por toda a entrada e saída de mercadoria, a organização da distribuição, a empresa grande, movimentação enorme de produtos. E consegui, foi quando veio a época da Ambev, consegui ter muito êxito na função. E quando veio a Ambev, aí as distribuidoras foram compradas pela Ambev, foi fechado. E eu fui convidado para ser gerente da Ambev. Eu fui convidado para ser gerente de uma outra distribuidora em Carpina. Quando eu fui lá, passei 3 meses. Depois eu entendi que não era mais aquilo que eu queria para mim. Eu queria empreender. Queria botar algum comércio, ser independente. Que eu entendia que eu já tinha passado muito tempo prestando serviço. E eu tinha na mente, desde a época que eu andava com minha mãe vendendo prestação, que o que eu queria de verdade era ser empreendedor. Seja lá no que for, vendendo um Vendendo confeito, como diz no interior. confeito, vendendo laranja na feira, qualquer coisa. Mas que eu fosse trabalhar para mim e Entendi. não vender horas. E aí foi quando eu passei a começar a empreender. Abri meu primeiro negócio, foi uma gráfica. Eu já tinha trabalhado antes com gráfica. Isso onde? Já aqui na região Não, abri logo metropolitana? uma Não. em Goiânia, Ah, em Goiânia. porque eu ainda tinha aquela paixão e tinha vontade de voltar para minha terra. Entendi. Entendi. E acabou com a distância, não deu. Aí abri um depósito, junto também com a gráfica que eu trouxe isso já em Igaraçu. Aí nessa época eu tive êxito, comecei a ganhar dinheiro, mais jovem, achei que estava rico, botei tudo na mão dos outros e fui viver. Já tinha conhecido Leninha, ia ser casado, vamos viver, vamos passear, vamos gastar dinheiro que eu tô rico. Botei os negócios na mão do terceiro, o que se deu, Fechou. quebrou. Quebrou. Aí voltei a estaca zero, começar Qual, tudo de novo. qual o ponto de vira? Quando é que a chave vira, assim, de dizer, vou sair CLT? A gente já conversou aqui em outro episódio sobre essa questão de transição, né? Que muita gente fica na dúvida, eu vou sair de uma estabilidade para ir para o escuro, né? Vou pular no abismo. Eu brinco que empreender é pular num abismo todo escuro e Exatamente. que lá é o jardim do Éden. Empreender tem disso, né? Qual foi a virada de chave, assim? Quando é que você, bicho, eu preciso sair daqui? Rapaz, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Eu realmente tive um êxito muito grande como gerente de expedição no ramo de bebida. E o sonho de muitos deles era, por exemplo, ser um gerente Ambev. Eu fui convidado, aí rejeitei. Depois, como eu disse, eu fui para Carpina, para uma outra distribuidora. Eu já tinha um depósito montado, deixei um irmão meu tomando conta e fui para Carpina, porque eu disse, aí eu vou ganhar mais, né? E os meninos aqui, aí eu ganho de dois lados, e aí eu vou crescer e tal. Só que quando, eu acho que a virada de chave foi aí, que eu cheguei em Carpina, que foi onde eu passei os 3 meses, e comecei a fazer tudo aquilo que eu fazia durante 10 anos, eu já não tinha prazer, porque eu tinha na minha mente que eu queria trabalhar para mim, ser empreendedor, e eu consegui botar um negócio, eu consegui ter o meu próprio comércio, e estava abandonando aquilo, comecei a achar que não tinha sentido. Mas tinha esse receio aí, né? Do empreender o risco. E ali, com o meu CLT, com a experiência que eu tinha, era uma garantia De receita no mês, de né? receita no mês. Garantia a feira. Aí é onde vem essa virada da chave de você tomar a decisão. Você vai ficar ali na CLT, ter aquela segurança, ou você vai arriscar um sonho. E depois de muito pensar, inclusive a companheira sempre fica com aquele receio, né? E ela, olha, veja, porque emprego difícil, você tem oportunidade, mas sempre teve lá do meu lado. E eu sentei e eu disse, não, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu realmente parto para empreender e trabalhar para mim, ou eu vou definitivamente ser CLT. E aí eu fui dormir pensando, eu aprendi com um amigo meu lá atrás que quando você vai dormir com uma ideia e acorda com ela, É está na porque hora de vale a botar em pena. prática.
E aí eu fui dormir pensando e quando eu acordei disse, não, eu quero trabalhar para mim. Eu quero empreender e eu não vou abrir mão disso. No mesmo dia eu levei a carteira para a empresa, não queriam que eu saísse, eu dei 30 dias, que eu nunca fui deixar nada pelo meio do caminho, para eles arrumarem uma pessoa e se ele não arrumasse 30 dias eu não ficaria mais. E aí saí e nunca mais voltei para trabalhar para ninguém. E quando começou a empreender, qual foi o principal desafio? É você aprender a fazer gestão. Eu achava que já conhecia muito sobre pessoas e a lidar com pessoas. Qual episódio, assim, quando você abre, o que é que você faria de diferente naquela época, se fosse hoje? Do primeiro empreendimento, Sim. eu faria o que eu fiz agora no meu último empreendimento, que eu espero que seja o último. Eu digo que é a minha aposentadoria. Ter sido mais cauteloso e ter ido mais devagar. Eu acho que eu tinha uma confiança muito grande no que eu fazia, porque realmente, modéstia à parte, eu era muito bom. Eu estava como CLT e gerente de distribuição, e essa confiança era tão grande que eu já comecei grande. E eu entendo hoje que para você começar a empreender, você não pode começar grande. Você tem que começar pequeno e ir evoluindo. Porque o tempo, você vai vendo onde é que precisa melhorar e você vai evoluindo. Tempo é o senhor de todas as coisas e É, ajuda na e progressão. eu, enquanto depósito, né, que era um depósito que eu abri de bebida na época, eu já comecei um depósito onde era maior do que todos que tinham ao meu redor. Caminhão, com moto, com vendedor. Montei uma estrutura, se já tivesse ali 10 anos. Esse negócio, ele foi antes da gráfica, no caso, ou ele foi aberto junto com Na a gráfica verdade, junto com eles ele? andaram de forma paralela. Paralela, tá. E eram próximos também os negócios? Porque são perfis diferentes, Teve né? um que ficou um período em Goiânia, né? Mas depois eu comprei um prédio, né? Onde eu morava em cima e embaixo deu para montar os dois. E eu fiquei com os dois no mesmo prédio, só que separados. Eram empresas formalizadas, com CNPJ e tal, mas tudo no mesmo lugar. Entre Um ao lado fundar do e outro. quebrar, foi quanto tempo assim? Olha, gráfica eu consegui permanecer até iniciar essa questão da área condominial. Posso te dizer que isso foi até 2000, 2018. Né? Então, passei muito tempo. Se você bota lá de 2003, Mas a de bebida já tinha fechado antes, mas bebidas eu só permaneci 3 anos 3 anos. Como seu negócio, né? Você com o meu focou negócio. depois na gráfica, tá. Aí eu permaneci com o gráfico. E aí eu permaneci 15 anos. Né? E gráfica eu empreendi, depois fui para Olinda, depois fiquei com uma em Olinda e montei uma outra em Goiânia. Mas aí, mais uma vez, é o que eu digo de você querer crescer, né, grande, começar grande e não evoluir aos Você poucos. fazer a evolução Eu, quando natural, né? montei uma outra gráfica em Goiânia, eu fui com outro pensamento, eu criei uma estrutura muito boa na sociedade com o primo, só que eu esqueci da qualificação do pessoal para o que eu tinha montado. E aí? Aí começou que tinha uma estrutura boa, um bom ponto, tinha maquinário, mas não tinha preparado o pessoal que vivia lá para trabalhar com aquela estrutura que eu tinha pensado e lidar com as pessoas do qual o público que eu estava buscando de cliente, que estava chegando a Fiat em Goiânia, que era diretor de fábrica, uma fábrica de cimento, a gente conseguiu cadastrar em tudo que era empresas grandes para prestar serviço, mas as pessoas que estavam comigo como colaborador, ela não tinha essa qualificação. E aí é aquela história de você cobrar do outro aquilo que ele não tem para dar. E aí foi quando a coisa não encaixou. Aí mais uma vez eu fechei e fiquei só em Olinda. Em Olinda eu fui até, se não me falha a memória, 2018. E aí, quando você sai de gráfica, tu tem alguma coisa também de empreendedorismo no ramo de alimentação, né? É,
Como foi isso aí? Após sair de gráfica, eu não cheguei a sair, né, nesse período, mas gráfica, como eu trabalhava com a parte de offset, e começou esse mundo digital, e veio a questão de banner, né, muito mídia digital, e a gente começou a perder mercado. As coisas apertaram e eu precisava fazer alguma outra coisa para poder aumentar a renda, porque as coisas estavam bem difíceis, né, financeiramente. E eu morando, tinha recentemente ido morar num condomínio, que eu moro até hoje, em Olinda, e na frente não existia nada. A gente, minha sogra também, que mora comigo já, a idade da minha filha, 21 anos, estava precisando fazer alguma coisa, aí juntamos com uma menina que prestava um serviço uma vez por mês para limpar o apartamento, e a gente resolveu fazer uma coisa com as duas em conjunto. A partir dali eu comecei a ver que existia movimento para aquilo, que lá não tinha nada. Existia demanda, né? Eu comecei a observar, né, com o olho que a gente começa a passar a ter de empreendedor, que tinha mercado bom ali. E quando a mulher não quis mais permanecer, aí chamei minha esposa e minha sogra disse, ó, vamos organizar esse negócio? Vamos, como assim? Eu disse, eu vou batalhar para comprar um trailer e a gente vai e organiza, que era um espetinho. E aí eu organizei, comprei um trailer, consegui comprar, com muita dificuldade, tive uma ajuda de uma amiga muito grande. Na época eu não tinha dinheiro, ela foi, nos emprestou para a gente pagar da forma que pudesse. E a gente conseguiu comprar o trailer. Quando a gente colocou aí, teve êxito, né? Lotava de sexta e a gente trabalhava bastante, mas foi bem sucedido. A partir daí, as pessoas começaram a replicar e foram botando outros em outras categorias, né? Um de hambúrguer, outro de caldinho também, de espetinho, e por aí foi. E hoje virou um polo, a gente pode dizer, gastronômico na Avenida Vasco Rodrigues. Ficou, de certa forma, desorganizado, mas é um polo que sustenta muitas famílias, que iniciou lá de uma visão que eu tive. Tentamos organizar na época, criar uma associação, fizemos várias reuniões com a prefeitura e tal, mas não evoluiu, porque as pessoas tinham receio de se formalizarem. Entendi. Na verdade, o que impedia de avançar essa questão de uma associação, de organizar melhor, era o receio que as pessoas tinham de se formalizar e a partir daí passar a recolher impostos, essas coisas. É o grande problema do empreendedor. Mas a Ele gente acha que teve quando se formaliza, ele perde, né, de isso, certa forma. isso, onde é um Sim. grande erro, né? Sim. E eu fiquei ali, eu acho que ficamos, não lembro, me tem bem isso na memória, é a O patroa. que é que esses negócios te ensinaram para a tua vida aí? Eles me ensinaram que quando você, por mais dificuldade que você tenha, quando você realmente tem uma família e que elas estão ali com você para qualquer situação e que você pode contar, você vence qualquer obstáculo. Forte, forte demais. Diz uma coisa, em algum momento, hoje, olhando para trás assim, se arrepende de ter empreendido? O que é que faria diferente? Eu faria uma gestão melhor? Ou o que é que faria para que aquilo, não sei, pudesse perpetuar ou gerar mais resultado? O que é que faria de diferente? Eu acho que empreender é uma evolução, né? Eu dizer que faria diferente, eu acho que não, porque você só vai saber o que é empreender quando você iniciar. E eu não tinha experiência, eu tinha experiência CLT, eu não tinha experiência com empreender. Então, tudo foi um aprendizado, né? Foi uma evolução. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, com os acontecimentos. A única coisa que eu posso lhe dizer, irmão, do fundo do meu coração,
é que eu tomei a decisão certa. Porque a partir do momento que eu abri mão da CLT e fui correr atrás do meu sonho, mesmo com as dificuldades que eu passei, com as empresas que não deram certo, eu sempre fui mais feliz. Eu tenho pensado muito nisso, nesse período que eu tirei aí de folga, né? Tava precisando. Eu pensei muito nisso, o quanto é bom você ser empreendedor, você poder gerir, você poder viver sem aquele vínculo, não sei se seria a expressão correta vínculo, mas aquela necessidade de sempre estar prestando conta. É. Você presta conta a você mesmo. Então você se cobra, em algum episódio que a gente falou, né? A gente é o goleiro, é a defesa, é o lateral, é o atacante. A gente vai crescendo, vai botando players, pessoas em cada posição para compor um time, aquele time trabalhar com você para construir alguma coisa. E é um aprendizado eterno, porque você nunca, quando você consegue evoluir, aí você já pensa no projeto mais futuro, mais para frente aí. Você já vai enfrentar um novo desafio. E aí quando isso acontece, você vai passar por situações que são novas, e que você não tinha passado ainda e que você não sabe muitas vezes como é que você vai Lidar, reagir né? a É, isso, como né? você vai lidar com Como isso. é que você vai lidar? Então eu digo que é um aprendizado Já perdeu eterno. noite de sono? Rapaz, eu perdi as contas das noites de sono. É Eu porque perdi as contas das noites de sono que eu já perdi. eu perdi poucas noites. Eu acho que já diferentemente do que o amigo disse de quando você for dormir com alguma ideia e acordar com ela, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: se em 5 dias da semana, segunda a sexta, eu pensar na mesma coisa, é porque vale a pena tentar. E quando aquela coisa sai, acaba sendo esquecida ou cai no esquecimento, é porque de fato ela não era algo tão necessário, tão indispensável, né? E a noite de sono faz com que você reflita. Eu acho que é o ócio produtivo. Esses dias eu tava voltando de viagem e aí você fica assim olhando pro nada. Por que eu fiz isso? Ou eu poderia ter feito isso diferente, né? Ou quando você tá em algum lugar com algum cliente, algum colega, e a pessoa fica falando, você fica olhando fixo em algum lugar, ouvindo aquilo ali, e aquilo ali entra como informação, mas dentro da sua cabeça funciona muito como um start. Bicho, ó, insight disso, insight daquilo. E o empreendedor, muitas vezes, que a gente trata com isso todos os dias, ele deixa de pensar, pô. Ele deixa de fazer gestão. Quando você fala de gestão, é uma das coisas que mais toco já nas minhas operações, nas minhas empresas, é a gestão. Desde a gestão de processos internos quanto a gestão financeira. Que é o grande gargalo do empreendedor, às vezes, é não entender como funciona o financeiro. Nem todo faturado é lucro, né? As pessoas acham logo que faturamento é lucro, esquecem de despesas, esquecem de custo, esquecem até de formar seu preço. Recentemente, eu tive uma reunião que eu perguntei ao cliente, mas tu já entendeu como é a formação do teu preço, doutor? Eu vou pelo mercado. Eu vou pelo mercado. Eu não sei quanto é meu custo, não. Eu vou pelo mercado. Então, se meu concorrente cobra X, eu cobro X menos 50 centavos. E assim eu vou vivendo. Então, se as pessoas pensassem ah, o que gestão gera de resultado, eu lembro quando a gente fundou o escritório, um dos primeiros pontos era ter sistema próprio. E esse sistema nós estamos desde que a gente fundou. Então, tem 12 anos de sistema, é o mesmo sistema sendo alimentado da mesma forma, hoje, claro, com outras pessoas, mas a gestão muda de fato, muita coisa. Muda o resultado, muda o objetivo, muda a missão, muda valores, muda a visão do negócio como se. E depois desses negócios, o que é que o amigo fez aí? Fechou distribuidora, fechou a gráfica, abriu o espetinho, fechou o espetinho em algum momento, porque quando a gente se conheceu você já não tinha. Aí a história vem. Eu, durante todos esses negócios, trajetória, eu ainda inventei de ser síndico. Achei que tava poucos problemas, né? Aí
Fui morar no primeiro condomínio. Quando cheguei lá, encontrei uma situação, com 6 meses era outra, e tinha umas reuniões, e eu só via confusão. E eu resolvi entender o que era aquilo, e eu disse, acostumado a lidar com pessoas, eu disse, "Pô, eu acho que isso é mais falta de diálogo, as pessoas não estão conseguindo conversar e tal. Eu vou me envolver com esse negócio aí para entender melhor." Aí fui estudar um pouco sobre isso e acabei entrando lá na gestão, que entrar esse que eu me tornei síndico, já se vai 21 anos. E nunca consegui mais deixar de ser síndico. Morei no condomínio, aí passei 8 anos na sindicância. Depois fui para outro. Quando cheguei no outro, as mesmas, só muda os endereços. É quase um padre, né? É, a mesma reza. Aí eu acabei me envolvendo com a gestão. Saí de lá, fui para esse que eu moro hoje. No início também, acabei me envolvendo com a gestão. Passei um tempo. E nesse período, eu tinha me tornado síndico do condomínio, que eu moro hoje ainda. Estava com o espetinho, ainda tinha gráfica. Ah, então ser síndico foi ainda durante a gráfica e o espetinho. Isso, Então isso, isso, isso. eram 3 jornadas. Só que começou a surgir aqui em Pernambuco, há uns 12 anos atrás, exatamente isso, né? Que eu já estou morando lá nesse condomínio há 14 anos. Começou a se falar em síndico profissional. E aí eu fui convidado para um condomínio para atuar enquanto síndico profissional. Até então eu só tinha atuado enquanto síndico orgânico, que é o síndico morador do meu condomínio. E aceitei o desafio. E nesse desafio eu fui convidado para um outro. Aceitei o desafio também. Só que aí começou a me tomar muito tempo. Aí eu tinha que dar conta da gráfica, da minha parte do espetinho e dos condomínios que eu estava enquanto síndico. Aí estava começando a pesar, né? Aí é onde vem a hora da decisão. O que fazer? Você precisa abrir mão de algo. Mas, financeiramente, eu ainda estava em dificuldade. Abrir mão do espetinho era perder receita. Abrir mão da gráfica, o mais difícil que tivesse, mas era perder receitas. E abrir mão de ser 5, como eu já estava em 2 enquanto 5 profissional, seria abrir mão de receita e de uma oportunidade que estava surgindo para mim, né, de empreender em uma outra área. E eu, junto com um amigo, Gilson Pereira, do qual eu devo muito, pessoa que eu tenho a maior gratidão. E que foi ele, inclusive, que fez com que nós nos conhecemos. Ele foi Foi o pivô. foi o pivô foi ele que intermediou aí esse romance, né? Vamos dizer. Ele tinha até outro apelido, não era nem É, só gordinho, era o Pitbull, o era o cara, é o Pitbull advogado e Pitbull. tal, lá. Mas aí ele foi responsável por essa nossa amizade. E aí eu tive que tomar uma decisão. Se continuaria com a gráfica, com o espetinho, e deixaria condomínio, se ficaria com o condomínio, com a gráfica, e deixaria o espetinho. Aí mais uma vez fui reunir o pessoal, dialogo muito em casa, que é sempre uma decisão muito difícil, né? E aí eu resolvi me desfazer do espetinho, porque ele, apesar de deixar uma renda, mas era noite, final de semana, aí a gente passou a família a não ter finais de semana. A minha esposa, que já trabalhava o dia todo, ainda tinha que trabalhar à noite. Minha sogra já estava cansada, já tem uma idade avançada, não tinha mais saúde para aquilo. Depois de pesar tudo isso, a gente resolveu vender o trailer e desfazer do espetinho. E aí eu continuei com a gráfica e na área condominial. E veio a ideia de abrir
uma administradora de economia. Estava atuando enquanto síndico, mas veio a ideia, conversando muito, eu e Gilson principalmente, tivemos a ideia de abrir uma administradora de economia. E aí eu abri, mas não fui logo para a parte administrativa. Para o mercado em Aí si. é onde eu já tinha tido algum aprendizado, né? E aí eu disse, não, essa vai ser diferente. Eu vou começar aos poucos e crescer de forma gradativa e evoluindo. E conseguir avançar mais enquanto síndico, né? Foi um período que eu cheguei a administrar 6, 7, eu não lembro, 8 economia. Aí foi quando eu passei a ser assediado pelo mercado. E tinha sempre alguém ali lhe assediando, querendo se aproximar. E quando se falava do amigo, eu tinha esse receio, se não era mais um que queria chegar ali para Mais um oportunista, né? um oportunista que estava chegando, que tinha tido alguns, né? Então eu passei a ter mais cautela. Nesse intervalo, também houve um convite de um curso que eu fui fazer de síndico profissional para que eu assumisse uma associação de síndicos do Estado de Pernambuco, que é a SINPO, a Associação dos Síndicos Profissionais do Estado de Pernambuco. Junto com o Gilson, um outro grande irmão, amigo, Luciano, a gente aceitou o desafio. Eu assumi enquanto presidente, o primeiro presidente da SINPO, quando ela se formalizou, né? Junto com o Luciano e Gilson, e junto com eles, principalmente o Gilson, que ficou na diretoria administrativa, Luciano Comunicação, e eu, enquanto presidente, a gente conseguiu formalizar essa associação, que ela existe até hoje. Formalizamos e passei a fazer mais parte do mercado, passei a estar mais próximo, né, dos clientes. E aí comecei a desenvolver a administradora. O que é que nesses 21 anos te marcou aí? Qual foi algum episódio assim engraçado, ou até triste mesmo? As pessoas não conhecem muito ainda a figura do ciclo profissional, mas com certeza deve ter alguma história muito boa aí. Amigos, da parte de sindicância, tem tantas histórias. Não, Você não que. seria as mais cabeludas. A gente já compartilhou algumas É, até, né? Que nenhum ser humano imaginaria acontecer. isso. Mas algum engraçado aí que você nesses anos todos aí de sindicatura presenciou, que diz, meu, isso aqui vai, se um dia eu escrever um livro, essa história tem que ser, ter alguma boa assim. Rapaz, uma que até hoje, quando eu lembro, eu fico, né? Aí, quando um morador veio se queixar, não, até mais de um morador, né? Veio se queixar de uma vizinha e quando ela ia ter relação com o parceiro, então ela gritava demais e isso todo o condomínio escutava. Aí você imagina você, enquanto homem, síndico e tal, Tem que o lidar com isso. pessoal vir te cobrar para tu tomar uma atitude em relação a isso. Vai fazer o quê Então, nessa situação? foi uma situação Vai assim multar pela pessoa inusitada, né? tá. Aí como é que você vai abordar essa pessoa, né? Como é que você vai tratar esse assunto? Hoje, outro dia até vi na internet um caso parecido, mas na ocasião nunca tinha visto nada igual. Então, foi uma situação bastante delicada, ao mesmo tempo engraçada, que a gente teve que lidar, mas a gente conseguiu resolver e a coisa foi bem conduzida. Mas realmente foi bastante curioso a situação. Foi um andar, né, que teve uma- várias. Hoje, como é que você sente? O que é que você sente? Ou o que é que você poderia opinar sobre ser síndico profissional? Que a gente tem lido muito sobre isso, tem visto que virou uma oportunidade de emprego mesmo, de atividade empresarial, né? O que é que você, como é que você analisa isso hoje, nos dias de hoje? Vejo com uma oportunidade, né, para quem tem liderança, quem sabe lidar com pessoas muito boa. Porém, hoje se fala muito em ensino profissional, e o irmão sabe muito melhor do que eu que, de fato, é uma profissão que não existe. No direito ela não existe, ela existe na prática. De Aí no fato, direito né? é Não de uma direito. profissão ainda que não existe. Então tem me preocupado muito devido a isso, porque muitas pessoas que estão ali, estou sem fazer nada, eu vou ser sim profissional. E esquecem, né, da responsabilidade civil, criminal.
né, que condomínio é uma coisa muito séria e as responsabilidades são muito grandes. E que também ela vai lidar com pessoas, com vidas, né, patrimônio dessas pessoas que com esse financiamento aí para 30 anos, um sonho da vida do cara, ele vai lá, compra para 30 anos, fica pagando, e você vai ser responsável por zelar pelo aquele patrimônio. E é uma responsabilidade muito grande, tanto da questão do direito, né, da responsabilidade civil, criminal, como de você ter que se comprometer em cuidar dessas pessoas, em cuidar do patrimônio dela. Então, me preocupa quando eu vejo qualquer um cidadão que ele, por estar ali hoje sem ter um recurso, aí ele vê na carreira de síndico uma oportunidade de negócio, mas sem ter noção do que ele vai estar assumindo. Isso realmente me deixa muito preocupado. Em números, assim, você, na época que fundou a associação, tinha noção de quantos cientos profissionais existiam, seja em Pernambuco, seja a nível Brasil? Eu lembro que só no grupo que nós tínhamos da associação, tinha mais de 200 síndicos profissionais. Acho que 260, 70. Se eu não me engano, 260. Coisa, número desse aí. Só desse grupo. E hoje, com a administradora, A o que é que você sente, o que é que administradora, você... eu digo sempre que, quando eu falo da administradora, que a gente estava falando antes de empreender, que a administradora eu considero minha aposentadoria. É uma empresa que ela vem dando certo, como eu falei, ela vem crescendo mais de forma organizada, para a gente deixar isso bem entendido. Hoje nós temos aí na faixa de 40 condomínios, sei um certo hoje quanto é que está mais nessa faixa, que fica mais com as partes dos colaboradores. E temos o orgulho de dizer que todos os nossos condomínios foram indicações. Nós até hoje não conseguimos fazer uma propaganda para ir buscar cliente ou qualquer trabalho de marketing, porque não tivemos nem condições ainda, porque eu penso em continuar da forma que começou, crescer de forma gradativa, organizada e ali adaptando à realidade do dia a dia, sabe? Pretendo explorar mais o mercado, sim, que eu quero continuar crescendo, mas que seja de forma gradativa, sem uma coisa assim agressiva e Entendi. querer. Primeiro, porque eu digo sempre que a gente só quer estar onde a gente é bem-vindo. Sempre que Importante. a gente fecha um contrato, uma coisa, a gente deixa isso bem claro. Aí a gente quer estar ali onde a gente está bem-vindo, onde a gente é respeitado e a recíproca é verdadeira, né? A gente também respeita ali o nosso cliente. Hoje, hoje, se pudesse olhar para trás, o que é que você diria ao pequeno Marinaldo lá de trás? O que é que eu diria, Mário? Eu diria que eu diria, cara, tu foi um guerreiro. Porque quando eu paro para pensar o pouco que é muito para mim, que eu tenho hoje, e a vida que eu tive, sair de onde eu saí, as batalhas e o desafio que eu tive na vida, você olha para trás e você diz, não foi fácil. Mas como disse uma frase de um irmão que é encostado a mim. Uma vez eu estava numa situação, isso foi quando foi para fechar o depósito. A situação estava muito difícil, tal, eu estava ali aperreado, cabeça baixa, ele chegou para mim, olhou para mim e disse, irmão, aí eu levanta a cabeça, olha para mim, eu olhei para ele, é o Mário Júnior. Ele disse, está difícil, né? Está muito. Aí eu baixei, ele disse, olha para mim, eu olhei, ele disse, me diga quando foi fácil. Então aquilo me renovou, sabe? Me deu uma força que eu fui buscar até não sabia que existia. O que é que hoje te motiva, irmão? Minha família. Eu acho que todo homem que tem uma família sólida, ele
ele consegue superar qualquer obstáculo. Hoje eu tenho uma família que eu sonhei, em todos os sentidos. Eu tenho os irmãos que eu sonhei, o sobrinho que eu sonhei, a mulher que eu sonhei, os filhos que sonhei, e ainda tenho uma sogra que hoje eu considero uma mãe. Enquanto os outros acham que sogra, né, que tem muito piada sobre sogra, e eu vejo muitos amigos quando eu comento, minha sogra já está morando conosco há 21 anos. Aí a pessoa diz, mas pô, o tempo todinho com a sogra. Eu digo, mas aí tem um problema. Qual é? Eu disse, ela faz muito tempo que deixou de ser minha sogra e passou a ser minha mãe. Então eu não ganhei uma sogra, eu ganhei uma mãe. Mamãe. Eu digo a mesma coisa da minha, viu? A minha mora a 700 quilômetros. A primeira coisa que eu cheguei no Brasil foi perguntar quando é que ela queria vir para cá. Porque, como o amigo disse, a gente se assemelha muito em vários pontos e um deles é essa questão familiar, de agregar, querer estar junto e querer estar todo mundo reunido. Eu adoro estar com minha família, reunido com meus irmãos. Ontem mesmo foi um dia que, estamos fazendo o quê? Vamos sair nada. Aí pega o genro, que também agora ainda tem um genro, né? Aí pega o genro, bota ali a filha. Ainda tem uma outra paixão, que é Eita, o Mike. tem O Mike, Mike. tem o cachorrinho, né? O Mike é um sucesso total. É. Aí bota tudo ali do carro, a esposa, minha sogra não pôde Ei, ir. deixa eu fazer uma observação. O E a gente Mike, ele tem roupa, ele ganha aniversário, o último aniversário foi no Mario Bros, né? foi. Botou a capinha dele, fica chateado porque bota a capinha dele, não Ele gosta de não nada. gosta Ele do não gosta. boné. E tem uma curiosidade, quando viaja, o Mike vai aonde aí? Como é? Vai com a gente. Não, mas ele vai aonde? Na Cacunda, né? Não, quando a gente vai no carro, ele gosta de andar aqui, né? Ele senta no carro, fica aqui. A O 100 Mike, quilômetros por hora, o é, é, cachorro no... não, e o Mike, eu digo que ele vive melhor, muito melhor do que eu vivi, né? Porque o Mike, ele tem plano de saúde, tem as roupinhas dele, tem um guarda-roupa, aí vai para nutricionista. Eu nunca fui na nutricionista na minha vida. O Mike vai para nutricionista, faz aniversário, figura. Mas Mike, foi uma ideia que eu tive na pandemia, e isso é interessante. A minha esposa, ela não queria nem ouvir falar em Em animal em casa. cachorro, ela já Ela falou isso. tinha avesso a você ter um animal, um cachorro em casa. E Mariana sempre quis. E veio a pandemia, aí você pense que você numa pandemia, com 3 mulheres dentro de casa. Uma senhora já de idade, a esposa te vendo todo dia, e uma filha pré-adolescente. Deixa eu arrumar o Adolescente, né? escape Porque ela aqui, estava deixa eu com arrumar o 16 escape. anos. Meu amigo, aí tinha momentos que você não sabia mais o que fazer. Eu vendo a hora a menina ficar deprimida, a sogra, a mulher já ali coçando a cabecinha, sem saber mais o que fazia. Os caras têm que arrumar alguma coisa aí que mude Esse isso aqui. panorama, essa situação. Não tem que arrumar, nem que seja um problema, né? Para esse pessoal aí. Aí eu tive a ideia de um aniversário de 16 anos de Mariana. Disse, filha, eu vou comprar um cachorro de presente para você. Aí ela disse, mas pai, amanhã não quer de jeito nenhum. Eu disse, não, sua mãe depois eu converso. Vamos escolher logo o cachorro. Aí fomos pesquisar, no canil não tinha tal, e vamos pesquisar onde? Na internet. É. Arrumei lá o cachorrinho na internet e tal. Aí tava eu conversar com a mãe, fui logo no trabalho, já estava começando a voltar ao trabalho aos poucos. Eu digo, vamos ver aqui, que Mariana vai completar ano. E eu pensei em dar um cachorrinho a ela. Nem pensar, porque eu não quero, porque eh, vai mijar dentro da casa, ela não vai cuidar, não sei o que. Não, vai mais ver, já ela tá aí meio deprimida, o cachorro vai ajudar. Então eu sei que eu convenci. Aí sábado a gente vai buscar o cachorro. Foi todo mundo buscar o cachorro. Quando chega lá, o cachorro, quando vem, vai logo pra cima de quem? Dela. Mulher. Escolhe o dono. Aí cara, lá vem ele. Aí, isso. Aí o cachorro vem, só que o cachorro vem com doença de carrapato. Premiado. Aí lá em casa a gente começou a dizer, tá vendo? Foi comprar o cachorro da promoção, mas era o que tinha. Aí veio o cachorro com doença de carrapato, cheio de BO. Tome cuidado desse cachorro. Aí já gastar dinheiro com o cachorro. E, meu Jesus do céu, um cachorro que era
para ser, que ele foi, na época, R$ 1.200, que se você fosse comprar no canil já com tudo, era 3.000, daqui a pouco eu já estava gastando uns 4 só de remédio, leva para médico, puxa lá, eu digo, ah, não aguento, procura se tem plano de saúde, aí foi um plano de saúde, veja, eu vim ter um plano de saúde, agora com uns 40 e poucos anos de idade, o cachorro já foi o plano de saúde. Resumindo, esse cachorro, com esses problemas que ele veio, tudo eu digo que é a mão de Deus, né? Aí o problema é que o cachorro veio com problema de saúde, aí foram todos se apegando ao cachorro. Toda vez que o cachorro adoecia, era uma agonia, como é até hoje ainda. O que é que aconteceu com isso? A menina não tinha mais tempo para estar deprimida. A sogra melhorou porque ficava se preocupando com o cachorro. A mulher se apegou ao cachorro e hoje é mais apegada ao cachorro do que todo mundo. Aí a gente conseguiu passar com mais leveza pela pandemia, sabe? Aí ele passou a integrar a família e hoje é um dos membros mais famosos da família, né? Porque ele tem um Instagram aí que de vez em quando bomba umas postagens dele. Eu não entendo muito disso, mas diz que ele bomba. Irmão, eu tava lendo aqui, tá chegando mensagem aqui só, porque eu disse que estaria gravando podcast. Mas já finalizando, a gente tá chegando no nosso final. É, já já tem o pinga-fogo, tá? São 4 perguntinhas rapidinhas, só pra Aquela, mas, bate-bola. eu sei. Mas antes disso, quando tu pensar, ou quando tu pensa, não sei se tu pensa, nos teus últimos dias, o que é que tu quer deixar de legado? O que eu quero deixar de legado, e não, eu digo isso sempre para meus filhos. Eu fui uma pessoa que eu tive que perder o direito de errar muito cedo. E acabei com isso me tornando uma referência para toda a minha família. Então, eu não tinha, agora que eu não tenho direito de errar, de fazer coisa errada, ser mau caráter. E o que eu quero deixar é isso, é boas lembranças de que eu fiz o que pude por eles, né? Pelos amigos, por todos que vão passar ou passaram na minha vida. E que esse cidadão aqui que nos fala, por mais que ele tenha sido julgado, até devido ao que a gente exerce hoje, né? E ter sido julgado por alguns que insistem em querer julgar o caráter e a história das pessoas, né? Sem nem conhecê-las, sem nem saber da sua história o mínimo possível. E que os meus familiares podem ficar tranquilos. Meu legado vai ficar para a história. Daqui a uns anos, seus netos Para os meus vão netos. ver, vão ver esse vídeo. Ele, na tecnologia que nós estamos hoje, é capaz de isso se perpetuar por muitos anos. O que é que você diria hoje para que isso lá na frente ainda seja lembrado, seja reverberado? Que faça sempre. Eu preguei isso para os meus dois filhos. E quando eles escutarem isso, eles vão lembrar. E o caminho de você ser uma pessoa correta, ser uma pessoa certa, ele não é fácil. Um caminho muito cheio de dificuldades, né? De você tem hora que pensa em desistir, mas eu sempre preguei para ele que o bem ele prevalece e sempre vai prevalecer, sempre. Eu nunca desacreditei disso. E que se eu puder deixar aí um recado para meus netos, para a futura geração, é que por mais que o mundo tenha evoluído, tenha mudado, que a gente hoje, por conta até da tecnologia, a gente consegue ver isso hoje com mais facilidade. Não perca a esperança no ser humano e não perca a esperança no bem. E o bem sempre vai prevalecer e sempre vai vencer. O mal ele pode te trazer agora de forma rápida algum prazer, né, material, de viver aquele momento, mas um dia a vida vai cobrar,
E o bem, ele vai sempre trazer de volta aquilo que você plantou. Maravilha, cara. Pra gente finalizar nosso podcast, hoje eu vou resumir em duas só, porque acho que já tem muita coisa boa aí pra gente assistir. Eu gosto de gravar esses episódios, porque às vezes eu tô no carro, tô viajando, eu boto os vídeos já do meu podcast aqui para eu próprio assistir, porque quando a Coisa gente boa. ouve o outro, por mais que a gente tenha uma vivência, conheça, fale, mas quando a gente escuta, a gente tem uma ideia de que a gente potencializa o significado do que é ser profissional, ser empreendedor, ser pessoa, ser família, ter amigos. E hoje eu digo que há um seleto grupo de amizade, porque a gente não consegue ter amizades, muitas amizades no contexto do dia a dia, até pela questão do tempo mesmo. Então a gente se aproxima muito mais daquelas pessoas que estão no dia a dia da gente, Isso. profissional e tal. Mas antes de encerrar, agradecer, irmão, pela sua presença. Eu que agradeço pelo Eu, convite. eu tô treinando aqui para não me emocionar, mas Eu pensei que eu agradecer ia chorar sua. mais. Eu não ia fazer Mas você você. faz as coisas ficar mais leve. Mais leve, mais leve. E com esse olhazinho de Acácia aí. Primeiro, agradecer sua presença. Dizer para você, irmão, o quanto você é importante para muita gente. Eu, às vezes, fico ali nos bastidores só observando o comportamento das pessoas. E quantas pessoas valorizam amizades boas, né? E você é uma delas. Eu acho que nós, no dia a dia, temos a bênção de ter a sua amizade. Quando a gente iniciou o projeto podcast, a gente escreveu logo seu nome. Disse, pô, esse cara tem que ir lá, não só pela pessoa que ele é, mas a história dele, com certeza vai Obrigado de coração. ajudar muita gente. E obrigado, cara. Obrigado por Eu que compartilhar agradeço. aí sua vida, as coisas da sua família. Eu sei que tem muito mais coisas. Eu também não fui a fundo, até para o nosso podcast não ficar tão emocional, né? Porque aí dificulta até para quem assiste. Rapaz, o cara vai, né? São muitas histórias. São muitas, e Ainda muitas tem as histórias histórias de boas. Laura, por aí vai. Lei de Laura, né? Se a mulher escutar, não vai gostar muito dessa lembrança, mas Da fitinha, do toca-fita do carro. Isso toca aí isso fita. eu sei, mas vai ficar Umas mais subentendido. recentes, né? Que um amigo vai no dia de aniversário, manda um carro para fazer Rapaz, veja como a declaração. amizade é tão boa Rapaz. Aí faz os que, outros chorar. pois Aí por aí vai. eu, Cássio? eu tava viajando, tava no escritório, São Paulo, não, tava no escritório de Petrolina, eu tava dentro de São Paulo. E eu disse, "Pá, cara, eu tô distante aqui uma semana, o que que eu vou aprontar pra esse cara? Rapaz, eu vou chamar um carro de som e vou botar a música de Giliardi, que é uma música, que são músicas Que que ele lembra a minha gosta, mãe, né? lembra a Lembra, minha mãe. lembra a Lembra a mãe minha mãe. dele. E aí fez isso, aí Mas era soltaram fãzona. fogos. Foi a maior festa, né? Foi legal. Eu tive Mas, que pagar o mico no hospital e tal. Todo mundo olhando pra minha cara. Tu é, Cássio? irmão, pra encerrar, ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Graças a Deus. Qual é teu maior sonho, irmão? Cara, meu maior sonho hoje é terminar de formar minha filha e aproveitar o tempo que eu tiver de vida com os amigos, com a família, com os irmãos e com a minha esposa. O que é que você faria de diferente a partir de hoje? A partir de hoje, o que é que eu faria de diferente? É pesado, né? É pesado, pesado. Isso faz a gente refletir um pouco. Mas o que é É, que eu tô eu vivendo? digo que não faria diferente. Eu digo que a partir de hoje eu vou valorizar mais do que eu valorizo. A família, os amigos, viver bem, estar em paz consigo mesmo. Acho que você contribui muito para isso. Coisa boa, coisa boa. Que assim sempre seja. Amém. Obrigado. Viu? Pessoal, a gente encerra nosso terceiro episódio do Advogar Empreender. Acompanha a gente, já dá o like aí, se inscreve para receber as notificações quando os vídeos forem publicados. Segue lá a nossa rede social, ADV Edmilson Alves Júnior,
Tem lá muita informação do dia a dia, informação sobre direito, informação sobre minha vida, minha família, meus amigos. E é isso. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!